Bem-vindos a mais um Vitalcast 360. Hoje a gente está aqui com um novo parceiro. Estamos aqui na pousada Mutuca. Vou já colocar para vocês o link aí para saber como é que acessa. Estou aqui com o Dr. Cândido Neto, que é hoje especialista em criminalística, é assim que chama? Direito penal, processo penal. A gente vai falar sobre muitas coisas, inclusive sobre empreendedorismo, já que essa pousada Mutuca aqui, você tem uma parcela aqui na sociedade, né? Você é um dos proprietários aqui, sócios proprietários. Mas basicamente a gente vai falar também hoje sobre projetos sociais e principalmente o projeto Jovens Embaixadores, que tem transformado a vida de vários atletas aí no mundo do jiu-jitsu. A gente vai falar sobre a transformação, sobre como que o esporte consegue fazer isso. A gente está gravando isso aqui no final de semana da Páscoa e a gente vai falar um pouquinho sobre todas essas questões que eu levantei aí. Eu sou o Dr. Alex Sasso, sou médico oftalmologista, e eu vou começar com a minha pergunta aqui de praxe a todos os convidados, que é: o que é vital na sua vida, Cândido? Fala pra gente aí e se apresenta mais um pouquinho, por favor. Vital, para mim, é entender propósito. E quando a gente fala de propósito, a gente precisa entender a nossa identidade. Então, saber qual é a nossa identidade e clarificar o nosso propósito é vital para mim. Sensacional. E realmente, né, quando a gente inclusive criou o podcast, eu, o Dr. Felipe Mota, que não pôde estar aqui com a gente hoje, que ele está com um filhinho bem pequenininho lá, a gente teve essa ideia de sempre perguntar o que é vital, e a gente nota uma certa dificuldade nos convidados em responder isso. Ou então responde algo que é muito genérico antes, a gente pede para pensar, explica um pouquinho mais e depois acaba saindo uma resposta, mas seria algo que tira a gente da cama, né, cara, todos os dias, é o que é a sua vontade de viver. E não só de viver, mas de viver com energia, né? Exato. Tem muitas pessoas que estão só existindo, o cara não consegue achar um sentido para a vida dele. E esse sentido, principalmente que nós que somos cristãos, né, a gente vai falar bastante disso aqui, a gente consegue encontrar em Deus, e o sentido, inclusive, da nossa vida como indivíduo, né, como identidade, que é o que a gente chama de propósito. Então, é isso aí. E fala pra gente, então, qual que é o seu propósito hoje, assim, de uma forma geral, né, mais genérica, tudo. Antes de falar do meu propósito, eu quero mandar um abraço para o Dr. Felipe, Sim, grande parceiro, amigo e dizer nosso aí que de longas datas. nós estamos lhe aguardando aqui para os próximos. Cara, esse lugar aqui eu considero o meu paraíso aqui na Terra, lugar para a gente receber amigos, para a gente conectar com pessoas que fazem sentido conectar. E o propósito da minha vida, eu entendi que é isso. É sobre adoração, comunhão, serviço, discipulado e missão. Basicamente isso. Eu tive esse entendimento depois de ler um livro, e eu já li esse livro por 2 vezes pelo menos, chamado Uma Vida com Propósitos, de um autor americano, é um best-seller. Estou lendo ele agora, inclusive. Isso, é um best-seller de um autor americano chamado Rick Warren. E lá, ali naquele livro, nós entendemos perfeitamente qual o motivo de nós estarmos aqui nessa terra. Então, é isso que você fala. O que é que te faz levantar? O que é que te faz ter ânimo para viver? É quando eu entendi, principalmente, essa questão dos 5 propósitos da nossa vida. Os propósitos pelos quais Deus nos colocou aqui nessa terra. Isso fez total diferença para mim. Hoje isso é vital na minha vida. Legal, cara, sensacional. Eu gosto de dar um exemplo também, Cândido, que é, quando eu falo sobre as áreas da vida, né? Eu falo que existem 7 áreas da vida, e aí eu falo sobre, dessas 7 áreas, 3 eu trago como uma condição de existência. E na Bíblia, inclusive, o 3 é muito importante, já começando com a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o 3 é a condição de existência para tudo, até para quem não acredita no nosso Deus cristão. Por exemplo, condição de existência do espaço, altura, largura e profundidade, condição de existência do tempo, passado, presente e futuro, condição de existência da matéria, prótons, nêutrons e elétrons, condição de existência das cores, a gente tem 3 cores básicas e primárias. E aí eu falo que a condição de existência das nossas áreas da vida são corpo, alma e espírito, né? Porque se o seu corpo padece, já era, acaba a vida, literalmente. Você fica doente, morre. A mente é a mesma coisa, sua mente está... E aí a mente eu trago que a alma, né, para uma questão de consciência. A alma é o que te dá consciência, é o que pilota e governa o seu corpo. E a consciência, quando, por exemplo, você tem você desmaia, você teve um rebaixamento do nível de consciência súbito ali, apagou. A gente chega ali para
fazer os primeiros... Reanimação, né? Vamos chamar de primeiros socorros, a reanimação, e na verdade a gente já começa perguntando e testando consciência para classificar em coma e tal. A gente chama de lúcido orientado no tempo e no espaço, essa é a nossa noção de consciência. Então uma pessoa em consciência, quando você vai agora no pronto-socorro, por exemplo, no pronto-socorro não, mas nas UTIs, tem várias pessoas vegetando lá, né? Então o batimento cardíaco às vezes está funcionando, atividade elétrica cerebral, mas está completamente inconsciente. E eu levei para esse lado da inconsciência total para entender, mas você percebe que várias pessoas não têm consciência do que estão fazendo na Terra. Exato. Isso também é uma alteração de alma. E o espírito é a vontade de viver, né? Que é o sopro que Deus dá, né? O sopro da vida. Eu chamo isso de viver no automático. Viver a no pessoa automático. que vive no automático, ela ainda não entendeu por que ela está aqui, o que ela veio fazer. Faz as mesmas coisas, não tem sentido. E aí o exemplo que eu dou para exemplificar o espírito, que tem uma ligação muito forte com o propósito, é quando a pessoa está com a mente funcionando, ou seja, sabe onde está, tem uma consciência geral ali, o corpo está bom, mas vai até uma marquise e pensa em se jogar lá de cima de uma ponte, né? E por vezes se joga. Então é a plena falta da vontade de viver, é quando o espírito realmente já não está mais presente, né? Exato. Inclusive que biblicamente falando, né, quem se suicida não tem um local no paraíso, né, para o suicida. Então, o suicídio, óbvio, procuro não julgar, né? Sim. Então, sempre que eu ouço alguém falar sobre esse tema, né, que é o suicídio, você tirar a própria vida, eu costumo buscar uma justificativa para esse comportamento, para essa atitude, né, de você tirar a sua própria vida. E como advogado criminalista que sou, e eu sou viciado em defesa, né, em exercer a defesa, em defender pessoas, defender ideias, defender o direito, enfim. Então, quando eu começo a pensar sobre defender isso... transformações, né? E tudo. Então, quando eu começo a pensar sobre isso, quando eu ouvi isso pela primeira vez, olha, quem suicida não tem chance de salvação, né? Eu procurei uma forma de defender, ainda que não haja talvez... Expresso, né, literalmente, né? Isso. Mas eu falo, cara, às vezes o cara tem a intenção de se matar e ele está num nível de inconsciência, digamos assim. Com uma depressão profunda. Né? E não é algo que ele fez porque teve vontade de fazer, ou porque ele estava consciente de que aquilo fosse a melhor medida, né, a melhor decisão da vida dele, enfim. Ou ele cortou os pulsos e depois teve uma nova chance, ou alguns segundos pelo menos ali para se arrepender, ou ele se jogou de uma ponte e ele teve alguns segundos ali, ou milésimos de segundo que sejam, para se arrepender. Enfim, então eu procuro uma justificativa, mas o fato é que nós não somos juízes, né? O único juiz é Deus. Então, quando alguém aponta o dedo para outra pessoa e fala assim, olha, isso é pecado, eu falo, cara, isso é julgamento. E você julgar também é um pecado, penso eu. Nós não podemos julgar ninguém, não temos esse direito de julgar ninguém. O que a gente pode fazer, na verdade, é se autorresponsabilizar, né? Já que a gente tem que julgar alguém, que exatamente, a gente que sejamos nós mesmos, que possamos fazer de melhorar, inclusive, não de trazer culpa. Isso. Possamos fazer reflexões nesse sentido, para que nós sejamos um exemplo daquilo que podemos fazer para transformar a nós mesmos, as pessoas que estão ao nosso lado e o mundo de uma forma geral. Meu pai uma vez me falou assim, olha, você sozinho é capaz de mudar o mundo. Eu não sei de onde ele tirou isso, se foi da cabeça dele, ou se ele leu em algum livro, ou se ele ouviu alguém falar isso, mas ali naquele primeiro momento eu falei, como eu poderia fazer isso? Ele falou, olha, a partir do momento que você acorda num determinado dia e você decide fazer algo de bom para alguém, você está mudando o mundo na proporção de 1/9 bilhões de pessoas, né? Que é mais ou menos esse o número de seres humanos. Então você está mudando o mundo nessa proporção, 1/9 bilhões. Da mesma forma, o contrário também é verdadeiro. Se você decide, quando você acorda, fazer o mal para alguém, assaltar um banco, matar alguém, traficar drogas e tudo, você está mudando o mundo para pior, na mesma proporção, de 1/9 bilhões, entendeu? E aí eu entendi aquilo. E eu falei, faz todo sentido. Então que nós possamos entender isso e que nós possamos decidir todos os dias
Porque é todos os dias. É muito difícil, Alex, eu tomar uma decisão sobre algum comportamento e dizer assim, eu nunca mais vou fazer isso. Ou vou fazer isso todos os dias. É muito difícil. Por quê? Porque você não sabe como é que vai estar o seu emocional amanhã, você não sabe como é que vai estar o seu físico amanhã. Ninguém é capaz de enxergar além da curva. A gente não sabe o que pode acontecer daqui a um minuto na nossa vida. Então, a única coisa que nós temos é o agora. Agora eu posso. Então, se eu tenho o dia de hoje, se Deus me presenteou com o presente, que é o quê? O dia de hoje, e é o que eu tenho, eu posso decidir. Hoje eu não vou fazer isso. Ou hoje eu vou deixar de fazer isso. Ou hoje eu vou começar a fazer isso. Exato. Então, é isso que nós temos. É o hoje. E assim a gente pode mudar o mundo. Assim a gente pode mudar comportamentos, mudar pessoas, influenciar pessoas, enfim. Cândido, eu vou aproveitar aí que a gente falou um pouquinho sobre a sua profissão, que mais você atua hoje, e até uma conversa que às vezes a gente tem, se a gente for levantar aqui essa conversa, inclusive, sobre punição, sobre a justiça no Brasil, vai ficar bem calorosa a conversa. Mas eu vou só falar de um sentido assim. Como você entende uma boa estratégia para a transformação do indivíduo antes que ele seja criminalizado, né, e seja colocado ali sob uma pena, seja qual for a pena, a mudança do indivíduo, do ser e tal, onde é que você acha que ela começa? Como que seria a melhor forma e estratégia para a gente diminuir a violência, que é basicamente o seu trabalho? Tirar, inclusive, um pouco do seu trabalho, menos pessoas sendo processadas, cometendo crimes. É o meu sonho, cara. Eu falo assim, olha... Apesar de você trabalhar com... É igual a mim que trabalho com cegueiro, mas eu não quero que tenha cego no mundo. Claro, e eu posso fazer outra coisa. Sim, se não tiver mais nenhum criminoso no mundo, eu vou falar, cara, beleza, vou fazer outra coisa da minha vida. E amarradão, vou ficar feliz com isso, entendeu? Mas, enfim, e não é só esse o meu trabalho, né? Defender criminosos. Eu defendo o direito, na verdade. E assim como eu defendo o direito, e muitas vezes eu estou no lado da defesa mesmo, né? Algumas vezes eu estou no lado da acusação também, por exemplo. Então eu sou assistente da promotoria, do órgão acusador, né, entre aspas, ou do Ministério Público, sim, que é quem promove justiça, quem promove ações penais contra determinados indivíduos que praticam crimes. Então, assim, eu tenho essa certeza, né, de que se não houver nenhum criminoso para defender, né, os direitos daquela pessoa, eu tenho outras atividades que eu posso exercer. Claro. Problema nenhum com isso, entendeu? Mas o que eu penso, Alex, sobre essa questão da criminalidade é que ela está muito mais relacionada com a questão da sociologia do que com o direito propriamente dito. Por quê? Porque quando a gente começa a analisar e exercitar essas reflexões, fazer esses exercícios de reflexões, a gente começa a entender que eu posso coibir a criminalidade, né? Eu posso lá na ponta, ou seja, o cara cometeu um crime, então é necessário que haja o direito penal para que essa pessoa que cometeu essa conduta criminosa seja responsabilizada. É óbvio, isso é uma verdade que não se pode olvidar. É óbvio que existe a necessidade dessa punição. Porém, quando a gente pensa em fazer um trabalho eficaz nesse sentido de diminuir a criminalidade, eu penso que é muito mais eficaz trabalhar na origem. E qual é essa origem? É lá na infância. Na verdade, todos os nossos comportamentos, eles vêm da infância. E ao longo da vida a gente pode ou não mudar esses comportamentos. Mas aquilo que a gente já aprendeu ali na infância, é provável, os valores e tudo, é provável que a gente leve isso para a vida adulta e até o túmulo, né? Então, o que eu penso? Ao invés de investir na punição, no direito penal, no processual penal, enfim, no Estado sendo juiz e punindo criminosos, eu penso que o mais inteligente seria fazer com que esse indivíduo não se tornasse um criminoso. Mudando as crenças, mudando as referências, mudando os valores e investindo em educação de qualidade, por exemplo. Então nós temos um hábito de comparar, né, sistemas. Então nós acabamos comparando o sistema
dos Estados Unidos Punitivo com o sistema... com o sistema brasileiro, o sistema punitivo brasileiro. Beleza, mas para que a gente possa fazer essa comparação... A constituição do indivíduo deveria ser igual. Exatamente. As oportunidades e os investimentos que são feitos lá nos Estados Unidos em educação de qualidade, segurança pública de qualidade, saúde de qualidade. Esses investimentos que são imprescindíveis para a formação de um caráter e da personalidade do indivíduo, se fossem iguais aos que são feitos lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, aí sim eu digo, olha, há como comparar, porque são realidades muito semelhantes. Agora, comparar um sistema punitivo lá dos Estados Unidos, que dá todas as oportunidades para que o indivíduo não seja um criminoso. Nós temos educação de qualidade, nós temos muito investimento nessas áreas, né, de segurança, Educação, de saúde, capacitação. enfim, emprego, né, trabalho, empreendedorismo, ou seja, eu ensino uma criança desde tenra idade a ter ideias, né, e oportunidades de trabalhar, de levar o sustento para sua casa quando adulto, e desde tenra idade, desde a escola, entendeu? Então, se essa criança que vai crescer, obviamente, decidir pela criminalidade, tudo bem, acontece, é uma escolha, mas é muito mais difícil que ela escolha se tornar um criminoso do que que ela escolha se tornar um cidadão de bem, por exemplo. Então é ali que começa. Isso é o que dá a deixa para que eu possa falar do nosso projeto. Social. Vamos falar Exato. dele. Vou falar do projeto Jovens Embaixadores aí, que cada vez que eu olho, brilha mais os meus olhos. Teve agora, inclusive, um campeonato aí que 32 medalhas. Nós tivemos 35 medalhas de 48 inscritos. Pelo amor de Deus. 35 medalhas de ouro. Foi um campeonato que nós participamos agora no final de semana passado e graças a Deus, e nós damos realmente toda a honra e toda a glória a Deus. Às vezes no grupo lá do projeto, as crianças vêm nos parabenizar e nos agradecer. Poxa, professor, obrigado por esse projeto, obrigado por estar nos ajudando, nos instruindo e tal. Eu falo, cara, ninguém é bom. Agradeça a Deus. Por quê? Porque se não fosse por Ele, isso não entraria no meu coração para poder lhe ajudar. O ser humano não é bom, cara. Como que entrou no seu coração? Como é que começou? Como começou exatamente o projeto? Você acordou um dia e falou, cara, vou parar de treinar jiu-jitsu na academia, vou montar um projeto, vou dar aula para umas crianças carentes. Como é que foi isso? O que aconteceu, na verdade, foi o seguinte, nós temos um instituto, né, que é o IDESC, Instituto Desembargador Cândido Honório, em homenagem ao meu avô. E isso já existe há 20 anos, mais ou menos. E aí nós tivemos algumas atividades nesse instituto. E uma delas, agora recente, né, recente que eu digo de alguns 7 anos para cá, mais ou menos, nós tivemos, o meu pai teve a ideia de ministrar, né, através de um professor, curso de iniciação musical para crianças e adolescentes. Era um projeto desse professor, que é músico, e nós fizemos, o meu pai fez e tudo, e foi um período ali que o Instituto estava com essa atividade, ensinando para crianças sobre a iniciação musical, flauta doce, violão e tudo. E depois de um tempo, esse processo, esse trabalho, acabou, por alguns motivos, por N motivos na verdade, acabou sendo paralisado. Tá? Não houve uma constância. Tá? E depois disso, algum tempo depois, eu tive essa ideia. Eu falei, pai, olha, se nós ensinamos para crianças e adolescentes e tal, flauta e tudo, eu não sei, né? Eu não sou músico. Eu não sei tocar violão, nem sei tocar flauta e tal. Mas eu sei jiu-jitsu. Então eu posso ensinar para essas crianças o jiu-jitsu. E comecei a ensinar. Ensinei por um tempo, um curto tempo também. Por quê? Porque nós até conversávamos anteriormente sobre constância, né? Sobre perfis comportamentais. Então, eu sou um cara sonhador. Né? Mas para que um projeto tenha constância, para que um projeto dê certo, seja bem sucedido, precisa de pelo menos 3 pessoas envolvidas. Né? Ou precisa que eu faça o papel dessas 3 pessoas. Quais são? O sonhador, o realista e o crítico. Então, eu sou o sonhador. Felipe, não tem ninguém falando mal de você aqui, cara. A parte do crítico não tem nada a ver com você. Continue, por favor. Então, eu sou o sonhador, um estilo muito parecido com o do meu pai. Mas além do sonhador,
para que esse projeto seja bem sucedido, tem que ter o realista também. Quem é o realista? O realista é aquele que bota no papel, anota tudo que a gente vai precisar para que esse projeto seja bem sucedido. Né? Então precisa dessa segunda pessoa envolvida. E precisa também do crítico, que é aquele cara que vai falar assim, vai olha... colocar as areias ali para você depois ir tirando. É, que ele vai falar, tá, beleza, o teu projeto vai funcionar assim. Mas lá nesse local não tem uma cobertura. Como é que tu vai dar aula de jiu-jitsu se cair uma chuva? Em Manaus chove muito. Né? Pô, beleza, então a gente tem que fazer uma cobertura. Né? Ah, mas lá no teu projeto não tem um piso, não tem um piso. O piso é muito pequeno, o espaço é pequeno e tudo. Então tem que fazer o piso, tem que fazer um muro, que não tem muro lá. Era essa o formato lá, a estrutura nossa que nós tínhamos era essa. Então eu fui fazendo de qualquer jeito. Né? Eu sou sonhador, então eu faço de qualquer jeito, não tem problema para mim. Já tá vendo lá na frente. Isso. Só que aí acontece, acaba não tendo constância, né? E foi o que aconteceu. Acabamos paralisando as atividades lá e aí nós precisávamos de uma pessoa que fosse obstinado. Que focasse em algo e não parasse. Quem é essa pessoa? O Guilherme, o meu irmão. E ele abraço pro Guilherme. Um abraço pro Guilherme. O Guilherme hoje está como... Ele é superintendente da polícia. Hoje ele é delegado-geral adjunto. Delegado-geral adjunto. Então o Guilherme, ele, na pandemia, um amigo nosso, o Sandro, inclusive um abraço aqui para a família desse nosso amigo, o Sandro, que infelizmente veio a falecer na pandemia. Caramba. Ele era um amigo de infância nosso, né? Criado junto, né? Criado junto, nós fomos criados na mesma casa praticamente, porque ele morava nessa casa, passava uma e eu morava na outra. Então vivia um dentro da casa do outro. Ele vivia lá em casa, a gente vivia lá na casa dele, né? Ele e os irmãos dele, um abraço para todo mundo. Eles eram 4 irmãos e nós 3, né? Eu, Sandré e o Guilherme. E aí o Sandro, nós conversávamos de vez em quando e falávamos assim, poxa, a gente precisa ajudar o Sandrão, porque ele tá muito gordo, ele tá pesando 100 e poucos quilos e tudo. Então vamos ver se a gente leva ele, pô, passa lá na casa dele todo dia, leva ele para caminhar, ali perto mesmo, na rua e tal, na rua que a gente foi criado ali, né? E nós conversávamos várias vezes sobre isso, né? Cheguei a conversar com o Guilherme sobre isso e tudo, e acabou que não deu tempo, cara. Não deu tempo por quê? Porque a gente não focou nisso. A gente poderia ter feito isso. A gente poderia ter feito mais, poderia, enfim. Mas essa frustração a gente vai levar, né? E aí o Guilherme, o nosso amigo, faleceu de Covid. E aí o Guilherme falou assim, me ligou... Só fazer uma pauta também aqui sobre a obesidade, né? Falar muito importante. Eu tenho vários amigos, inclusive, que eu já trouxe aqui no podcast, que falam e batem bastante nessa tecla aí contra a obesidade, que é uma doença sim, e hoje em dia tendem, né, muito a romantizar a obesidade. Uma coisa é você aceitar, você ter uma consciência sobre a sua autoimagem, se observar, ter autoconhecimento, autorresponsabilidade e se aceitar. E uma outra coisa completamente diferente é ser conivente com um problema que vai te trazer muitos malefícios a longo prazo, né? Que é a obesidade. Inclusive o projeto social também faz isso, né? Exato. Ele tira crianças que hoje a gente tem visto cada vez mais, adolescentes e crianças sedentárias, né? Obesas, inclusive. É uma das... Sedentárias não só fisicamente, mas mentalmente também. Essa é uma das funções aí, né? De um projeto social. É levar saúde também. Sim. Saúde mental, saúde física, enfim. Mas aí você estava no emocional, inclusive, né? Sim. E aí o Sandrão infelizmente nos deixou devido à Covid, né? E o Guilherme me ligou e falou assim, cara, Deus falou comigo e falou que acabou o tempo do egoísmo. Viver só para si, só para o seu trabalho, para sua família e tudo, é viver de forma egoísta. Foi essa ficha que caiu para ele. E aí ele me ligou e falou, vamos fazer lá naquela casa que nós temos, né, no instituto, vamos dar aula de jiu-jitsu aí pra meninada de lá de perto e tal. Aí eu falei, pô, cara, vamos. Eu sou o sonhador, ele é o realista, né? Só precisava de uma sementinha. A minha esposa é a crítica, a Gisele, beijo pra ela. Te amo, meu amor. Sobrou a parte ruim pra você, Gisele. Ela é a crítica e isso ruim não, né? Que na verdade são benefícios ótimo, muito grandes pra gente ótimo. que sonha. Por quê? Porque tem que ter alguém pra segurar. Porque senão a gente quer voar sem asa, né? Então a Gisele é aquela pessoa que fala, olha, tu tá sem asa, melhor não pular desse prédio, vai dar ruim.
né? Então ela é essa pessoa. Essa é uma crítica muito construtiva e ótima. Entendeu? Pula Então desse ela prédio. impede que a gente se esborrache lá no chão. Exatamente. Né? E precisa de uma pessoa assim. Aí quando ela fala, eu falo, realmente, eu não tenho asa, como é que eu vou voar aqui? Entendeu? Então, Constrói a asa primeiro. primeiro tem que construir a Ou asa, então, ou não, comprar tem um uma asa, faz um paraquedas. Né? paraquedas. Enfim, e ela é essa pessoa que fala, olha, fala com o realista, porque o realista talvez ele compre um paraquedas para você pular desse prédio. E aí vai dar certo. Mas se pular do jeito que tá, não vai. Entendeu? Então, assim, brincadeiras à parte, Alex, nós precisamos de várias pessoas envolvidas num projeto como esse, né? E graças a Deus nós nos unimos. Né? O Guilherme, eu, a Gisele, a Guta, a Sandrelli, minha mãe, enfim, um monte de gente se uniu para poder fazer a coisa acontecer. E aconteceu. O Guilherme, ele é aquele cara que planeja, né? Ele planeja, só que tem que ter alguém para fazer. Tem que ter alguém para falar, vamos dar o primeiro passo e tudo. Né? Porque senão também a pessoa fica só planejando. Né? E aí, quando a pessoa é perfeccionista, ela fala assim, ela espera as condições ideais. Ela fala, não, eu só vou começar isso quando tiver isso. Né? Que era como ele queria começar. Eu falei, Guilherme, já dá para começar. A gente já tem tudo que a gente precisa. Não, pô, mas ainda falta isso. Não, cara, já dá para começar do jeito que tá. Ah, o tatame é pequeno. Não tem problema, a gente começa pequeno e aí depois a gente vai... o tatame é pequeno, então vamos fazer o seguinte, faz um vídeo aqui na internet, vamos fazer um vídeo e vamos falar no Instagram que a gente está precisando de tatame, doação de tatame, de kimono e tal, papá. Aí ele, pô, mesmo, vamos fazer. E a gente fez no Instagram, pedimos a contribuição, a ajuda dos amigos e tal. E, cara, para nossa surpresa, vieram vários amigos querer doar. Um ligava lá dos Estados Unidos e falava, vou mandar 20 kimonos aí. Quanto é que é o kimono? É tanto. Manda a conta, vou depositar aí para comprar os kimonos. Aí outro ligava lá da Europa, falava assim, vou comprar tatame para vocês, não sei o quê, vou mandar um dinheiro para vocês comprarem o tatame. E assim foi. Várias pessoas se uniram e o projeto hoje é essa realidade, um sucesso absoluto. Todos os dias nós temos ali experiências com Deus. Todos os dias nós temos ali a clara visão, como você gosta de falar de visão, nós temos ali a clara visão de que nós estamos no caminho certo, que é Deus o dono do projeto. Então eu falo, cara, não agradeça nem a mim, nem ao Guilherme, nem a ninguém. Você tem que agradecer a Deus porque é Ele que permite que isso aconteça. Sim. Entendeu? Cândido, como é que vocês têm feito lá um critério, se é que há, de seleção? Quem que é o menino que vai entrar no projeto, que vocês conseguem observar que vocês vão, sei lá, ajudar um pouco mais, ou vão realmente investir mais ou menos, não sei como funciona. Nós abrimos pelo Instagram, né, um link lá no Instagram e disponibilizamos esse link para inscrição. Então, só que para nossa surpresa, as vagas que nós tínhamos lá foram preenchidas muito rápido. Então, por exemplo, desde o início do projeto, nós falamos, a gente consegue atender aqui pelo menos 80 crianças, né? E essas 80 crianças começaram a treinar, crianças, adolescentes e tudo, começaram a treinar e as inscrições continuando. Então hoje nós atendemos de 80 a 100 crianças, abrimos um segundo horário, né, pela manhã, então tem treino pela manhã e treino à tarde, né? Na verdade hoje nós estamos com 3 horários. Caramba. Porque tem o treino dos menores, né? Que a gente dividiu agora recentemente. Então os menores começam a treinar 5 horas, 6 horas começa o treino dos maiores, mas de manhã tem um treino também, 8h30 da manhã. Então hoje a gente está com esse número aí aproximado de 100 alunos e tem mais ou menos ali uns 350 alunos esperando uma vaga para poder começar a treinar. E é da forma mais democrática possível, né? Quem está na lista lá, na fila de espera, vai sendo chamado. Se inscreveu primeiro, né? Isso. Às vezes acontece de alguém chegar lá e falar, poxa, meu filho está com um problema assim, ele não quer sair do computador ou do videogame e tudo. Eu queria muito que ele tivesse uma oportunidade de treinar aqui. E a gente fala, traz ele aqui, diz para ele fazer uma aula experimental. Às vezes ele vai, faz uma aula experimental e não gosta. Mas é difícil. Geralmente o cara ele vai lá, faz uma aula experimental, se apaixona, quer treinar. E assim, a gente vai investindo mais naqueles que nós estamos percebendo que estão levando a sério. O cara que tem mais dedicação, que não falta, que é obstinado e tudo, a gente geralmente investe mais nesses aí. E é muito fácil, né? A gente que conhece o jiu-jitsu e só de olhar para uma criança... A gente vê o talento, né? O talento, a estrutura física dela, a forma que ela se porta, a postura dela e tudo, a gente já sabe, esse moleque vai longe, esse moleque vai...
Assim, vai voar. Para quem não conhece jiu-jitsu, é só você ver o exemplo do futebol, né? É. Nunca jogou bola, você joga uma bola só a hora que ele Só de para a tocar bola, a bola ali, você já. fala, meu amigo, esse daí vai ser craque. Exatamente. Joga uma bola de qualquer jeito. Do jeito que o cara. jeito Do que ele menino dominar, a gente já fala, esse aí é já vai craque. dar certo ou não vai dar certo. É isso aí. Legal. Bom, você tinha contado para mim aqui um casezinho, né, de um dos atletas lá. Você quer expor a história de algum atleta assim que realmente teve a vida transformada ou que teve durante o percurso dele ali alguma dificuldade e tal? Cara, tem vários, né? Mas um deles me chamou muita atenção, porque um menino que chegou lá com um comportamento completamente diferente do que ele tem hoje, né? E a gente percebe claramente a mudança, mas não só ali, naquele local. Que é muito fácil você fingir um comportamento para quando você vai para um treino e fica ali 2 horas ali na academia e tal. E aí você pode simular, né, um comportamento, né, de uma pessoa educada, né, responsável e tal. Mas quando o feedback vem de dentro de casa, ou seja, vem dos pais, né, da mãe, do pai, aí a gente percebe que realmente aquilo ali é uma mudança, é uma transformação. E foi o que aconteceu na vida dentre vários, né, um aluno especificamente que chegou lá com um tipo de comportamento, um talento para o jiu-jitsu, um cara grande, com um biotipo muito interessante para competição, enfim, para luta de uma forma geral, força, novo, grande, enfim. E aí nós começamos a treiná-lo, ele começou a se destacar, começou a treinar forte com alguns que eram até mais velhos do que ele, enfim. E logo depois de alguns meses, ele acabou tendo um comportamento que nós não aprovamos, inadequado, e ele foi suspenso. Na verdade, ele foi até expulso mesmo do projeto, sabe? Ele passou alguns meses ali, e a mãe dele veio, conversou com a gente depois de alguns meses e falou, olha, ele está mudando, está tentando mudar, ele gostaria de uma segunda chance. E foi dada essa segunda chance para ele, né? E um menino que estava até então, né, antes dessa suspensão, dessa expulsão lá, ele estava numa indefinição, né, indecisão se ia para o caminho do esporte ou se ia para a criminalidade. E agora, hoje, ele 100%, o comportamento dele é completamente diferente. Um menino obediente, responsável e orgulho da família, porque começou a ganhar algumas competições, a família vai assisti-lo, enfim. É um cara que está completamente focado no jiu-jitsu e eu tenho certeza absoluta que se ele continuar com esse foco, certamente, qualquer hora dessas aí, ele vai despontar aí como um campeão mundial. Legal. Vai prosperar, né? Vai prosperar. A gente conversa bastante sobre prosperidade, né? Tanto na sua vida aí, como de uma forma geral, pessoas que a gente admira, que prosperam muito. E você me falou que gosta de palestrar, inclusive, sobre prosperidade. Você me deu alguns conceitos aí. Gosto. Que você tem. A gente ficou ontem refletindo bastante sobre isso. Fala um pouquinho aí pra galera que tá... Prosperidade não tem uma relação direta com o dinheiro. É dinheiro também, tá, pessoal? Mas não tem uma relação direta com o dinheiro. Mas o Cândido vai falar um pouquinho mais para vocês aí sobre prosperidade. Eu entendi, Alex, que a prosperidade ela está relacionada a 3 pilares. Fé, fidelidade e honra. Quando você entende isso, e biblicamente, como nós conversamos aí algumas vezes, nós podemos, em alguns versículos ali, alguns trechos da Bíblia, a gente consegue identificar, né, algumas parábolas, por exemplo, a gente consegue identificar a fé, a fidelidade e a honra. A fé de saber que tudo é dele, é de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando a gente entende que nada desse mundo é nosso, tudo é dele, aí nós conseguimos entender a fé. Porque eu só consigo entender que é tudo dele quando eu acredito nele de verdade. É muito fácil você dizer que acredita em Deus, mas ao mesmo tempo, ou com o seu comportamento, você demonstrar que não acredita. Por quê? Porque muitas vezes você diz assim, não, eu acredito em Deus. E aí Deus coloca no teu coração que você deve ajudar uma pessoa, por exemplo. Deve semear na vida dela, daquela pessoa. E aí você fala assim, será? Será que é Deus mesmo que está me falando isso? Por quê? Porque é cômodo para você ficar nessa dúvida. Certamente, o inimigo das nossas almas, ele jamais vai te falar ou vai te mover, por exemplo, né, para que você possa ajudar alguém. Isso não vai acontecer.
Então, se algo no teu coração está te dizendo que tu tens que meter a mão no teu bolso muitas vezes, ou gastar o teu tempo, gastar a tua energia com determinada pessoa, é porque isso é de Deus. Pode ter certeza. Se é para ajudar alguém, se é para que alguém prospere, ou se é para que alguém tenha uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor, eu vejo que Deus é que está mandando. Então, quando eu sinto, e ainda tem mais um detalhe, o Espírito Santo, quando a gente aceita, né, quando a gente entende que Jesus é o único caminho, é o caminho, a verdade e a vida, e aceita como Salvador da sua vida, você recebe o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo, ele vai lhe mover. É a minha crença, essa é a minha crença, é o que eu acredito. E ele vai lhe conduzir pelo caminho da verdade e da vida. Então, Alex, a fé é nisso, exatamente em eu acreditar, eu ter a certeza que Deus existe e que Ele é o dono de tudo. A fidelidade não é só fidelidade conjugal, por exemplo, para quem é casado. Essa é uma forma de fidelidade. Mas essa fidelidade, ela está relacionada a todos os relacionamentos. Principalmente o teu relacionamento com Deus. Você ser fiel a Deus. Porque quando você diz que é um servo dele e você começa a tomar atitudes, a ter atitudes que vão de encontro à palavra de Deus, você sabe que aquilo ali é errado, você sabe que você vai prejudicar alguém, você sabe que alguém vai sofrer com aquele seu tipo de comportamento e mesmo assim você faz, você está sendo infiel àquilo que você prometeu a Deus, ainda que você não tenha feito essa promessa de forma expressa. Mas quando você fala, não, eu sou um servo de Deus, eu acredito nele, eu sei que é ele o dono de tudo e eu quero viver para ele, pronto. Então você tem que manter essa sua relação de fidelidade com ele. E assim você vai manter a relação de fidelidade conjugal, vai ser fiel aos seus princípios, aos seus valores e tudo. E a honra é você honrar realmente. Essa honra, ela não está relacionada somente à questão de orgulho, né? Enfim, eu não estou falando só de honra, a honra humana que a gente conhece. Não. Quando eu honro a Deus, eu honro a palavra dele, eu honro aquilo que eu me comprometi com ele, com a minha família, enfim. Então, quando eu entendo fé, fidelidade e honra, eu consigo entender a prosperidade. Eu entendo esses três como os pilares da prosperidade. Cara, é sensacional que a Bíblia ela é toda conectada, que ela foi escrita inclusive para revelar o Senhor Jesus, né? Com um projeto já definido antes da criação de tudo. E aí, tem uma coisa que eu falo também sobre prosperidade e para, inclusive, ratificar isso que você falou sobre a fé, fidelidade e honra, tem a parábola dos 10 talentos, né? É isso. Colocado ali os talentos para um servo e ele prospera, ele multiplica e tal, então ele tem fé, ele honra ao mestre que deixou com ele e tal, os talentos. Mas tem tá passando um barco aqui. Não sei se vai sair aí no áudio. Legal. Esse é o barulho do Amazonas. Sim. E você vê que a gente vem usando... acho que não está atrapalhando não, né, Jesus? Dá para continuar falando. Hein? Que a gente vem utilizando o número 3 que eu falei que é uma condição de existência para tudo, que é uma condição de existência que você colocou aí também para a prosperidade, que é um entendimento que você tem bíblico, né? E aí tem mais um entendimento também que são 3 coisas, que é quando Deus fala assim, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Exatamente. São 3 também. Que é conectado também ao que você falou, que é fé, fidelidade e honra. Por quê? Quando Deus cria o mundo, ele fala assim, a terra era sem forma e vazia, ou seja, que nem a vida às vezes da gente, e de muitas pessoas que estão aí assistindo às vezes, olha para a vida e não tem forma alguma. Não ter forma é não ter utilidade, porque forma tudo tem. Mesmo que fosse uma massa ali disforme, Sim. Se ela servisse para alguma coisa, alguma forma ela tem, porque é uma massa. Sim. Então a terra tinha alguma forma, ela só não tinha serventia. E às vezes a gente tem a nossa forma, mas a gente não está servindo para nada, não está somando a vida de ninguém, a gente não está vivendo a nossa própria vida, a gente não tem... tudo aquilo que a gente comentou, né? E isso dá um vazio, porque se você não tem utilidade, você está completamente vazio. De que serve uma xícara que às vezes tem forma de xícara, mas não tem serventia, ou uma bola de futebol em 1200, que não servia para nada também, tinha forma, mas não servia para nada, e a forma inclusive não era reconhecida.
quando Deus fala que a terra era sem forma e vazia, ele tem uma ação, que é a vontade de Deus para isso. Ele fala, haja luz. Sim. E a luz ela vem para revelar essas coisas aí. E aí Deus diz assim, a luz era boa, que a vontade de Deus é boa. E aí, a partir de que ele fala que é boa, ele faz separação. Então ele separa boa e ele fala, então é agradável que seja separado. E isso tem uma relação direta com fidelidade. E ser perfeito é honra, porque quando você honra, tudo que você honra no final, né? Pô, cara, foi uma vida honrada, Isso. perfeita. E isso acontece várias vezes. A gente está aprofundando um pouco esse tema, porque a gente está na Páscoa. E eu estou o tempo todo, a gente deveria refletir sobre isso tudo, né? Mas a gente está agora assim, se você rolar agora a barra do Instagram para cima, tem muitas pessoas falando sobre Páscoa, né? E Jesus é o reflexo, Jesus era essa luz, né? E a vida de Jesus foi isso, né? Então, vontade de Deus na vida de Jesus, boa, foi agradável, porque ser fiel precisa ser agradável, você não tem que viver também uma vida completamente, né? E no final foi perfeita, né? Porque Jesus foi santo. Exato. E ali no momento da Páscoa, que era o momento que ele estava ali já para ser cumprido toda a promessa, diz que um cordeiro imaculado, ou seja, perfeito, né? Honrado, ia ser morto, né? E eles não levam o cordeiro para fazer, porque o cordeiro ia ser Jesus, né? É isso. E isso é prosperar, na verdade. Exatamente. Quando a gente começa a falar de prosperidade, me vem à cabeça algumas outras coisas também. Porque, como você falou, não está só relacionada a quanto você tem na conta ou quanto você tem em patrimônio, por exemplo, né? E as pessoas confundem isso. As pessoas confundem, por exemplo, o que imaginam, né? Pensam que ganhar dinheiro é a mesma coisa que ter dinheiro. E não é. Você pode ganhar muito dinheiro e não ter. Você pode nascer, inclusive, com uma herança gigantesca. Isso. E perder. Perder tudo. Perder tudo. Então, ganhar dinheiro é uma coisa, ter dinheiro é outra. Completamente diferente. Ser rico é uma terceira coisa que é diferente de ter dinheiro também. E de preferência, se você tiver dinheiro, é importante que você seja rico. Exato. E é interessante que a gente começa, se você colocar numa pirâmide, o ser tem que estar na base da pirâmide. Exatamente. Senão cai tudo. Exatamente. Aí você é rico, aí você faz dinheiro, e aí você vai ter as coisas. É isso aí. Então as pessoas confundem ganhar com fazer, por exemplo, tudo. Ter com ser. Ter com ser. Então, eu sou rico. Tal. Se eu perguntar quem você é, o cara fala, eu sou advogado. Não, isso é o que você faz, meu amigo. Isso. Você pode ser, inclusive, empresário, igual o Cândido, que é advogado, é empresário advogado, também. Empresário, outras coisas, enfim, que você faz. Professor de jiu-jitsu, faz várias coisas. Várias coisas que a gente faz. Mas quem você é? O que você é? Você é a imagem e semelhança de Deus, do Criador de tudo. Se você feito para prosperar. Feito para prosperar, para dominar sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Então, o que é a prosperidade, se não aquilo que nós entendemos como os pilares da nossa vida? Nós temos os pilares. Quais são eles? Espiritual, emocional, conjugal, financeiro, profissional, social, saúde, relacionamento com os pais, com os filhos, lazer, serviço, tá? Então, assim, quando você entende que existem pilares na sua vida e você começa a entender que há uma necessidade de você fazer uma análise, uma autoanálise. Como estão esses pilares da sua vida? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida emocional, conjugal? Você está prosperando em todas as áreas? Se a financeira é só uma área. É só uma delas. Mas o que adianta você ser, por exemplo, ou ter milhões na sua conta bancária e não ter cuidado da sua saúde adequadamente e hoje ter um câncer em estado terminal, por exemplo. Que às vezes vai ter que gastar todo o seu dinheiro em busca de E às vezes vai gastar tudo e não vai conseguir ter a saúde de volta. Né? Ainda tem essa. Isso acontece muito, a gente vê muito. Exato. Então isso eu não vejo como prosperidade. O fato da pessoa só ter dinheiro na conta e guardar todo esse dinheiro, não vou guardar tudo para quando chegar na velhice, que é o dia mal, entre aspas, aí eu vou ter dinheiro, vou ficar tranquilo, não vou precisar trabalhar. Isso é interessante, né? Tem gente que fala, não, eu vou guardar o dinheiro para esperar o dia mal. Pro dia mal, e ele vai chegar. Isso, se você esperar, ele vai chegar. Vai chegar. Você já está atraindo ele para você. Exato. Então, Alex, a gente começa a falar sobre isso, né? Sobre prosperidade, e começa a não só falar, mas a gente começa a entender do que se trata. Então, por exemplo, se a minha vida espiritual se eu não estou prosperando na minha vida espiritual, o que é que eu preciso fazer para prosperar? Onde é que eu estou? Qual é a nota da minha vida espiritual? E eu mesmo devo atribuir uma nota, de forma sincera. Cara, o que seria uma vida espiritual ideal para mim?
seria isso, isso, isso e aquilo. Beleza. Eu mesmo estabeleço. Não preciso que alguém faça isso por mim. Eu mesmo vou estabelecer, não. Eu seria nota 10 na minha vida espiritual se eu fizesse isso, isso, isso e aquilo. Digamos, lesse a Bíblia, entendesse sobre os propósitos da vida, ensinasse sobre a palavra, enfim. Aí eu estaria sim. Acho que tá muito. O ruído tá grande, né? Esse é o. Só um pouquinho que acho que vai embora ou tá voltando esse barco? Esse é o Rio Mutuca. Sério? O que acontece é o seguinte, Alex. Olha só. Assim como acontece lá em Manaus, 18 horas aproximadamente é o horário do rush, né? É o horário do trânsito intenso. Então a gente está no horário do trânsito aqui Não deixa o pessoal passar aí. No Rio Mutuca, né? Com as lanchinhas. É alguém voltando do trabalho, alguém indo para o trabalho, alguém indo para casa, enfim. E aí Entendi. é o horário de pico, né? Do Rio aqui. Vai ter o drone passando aí? Já fez? Eu vou fazer agora quando descer mais o sol. Tá. Então vamos dar sequência aí. Isso. Tá bom o papo. Então, irmão, o que eu entendi, né, sobre essas questões aí da fé, fidelidade, da honra, do prosperar em cada área de da prosperar vida. e tal. E aí cada área da vida, por exemplo, no serviço, né? O que eu entendi como serviço? Servir a outras pessoas. Ponto. Isso é serviço. Não é o profissional. O profissional meu, aquilo que eu exerço como profissão, né, que é a advocacia no caso, ou seja, empresário, enfim. Isso é o que eu faço da vida, que é a minha área profissional. Mas o serviço, que é um dos pilares da vida, ele está vinculado a servir outras pessoas. Tá? E como é que eu posso servir outras pessoas? Ensinando, é uma forma de serviço. Eu vejo no seu Instagram, por exemplo, e eu vejo conteúdo. Eu vejo que você faz uma live, né, e fala para as pessoas sobre as 16 leis bíblicas do sucesso, por exemplo. Né? Você pega um livro que alguém escreveu, que você leu e fez sentido para você, você fala, cara, esse livro aqui é excelente. Eu posso, através de redes sociais, hoje em dia, né, que você tem um alcance muito grande, você pode falar com 100 ou 200 ou 300 pessoas através de um vídeo que você posta ali, de 10, 20 ou 30 minutos, e você acaba sendo uma faísca para que a pessoa possa entender, às vezes, uma chave virada numa live como essa. Sim. E a pessoa fala assim, agora eu entendi tudo. Agora eu vou começar a fazer isso. Agora eu vou ter resultados diferentes. Por quê? Porque eu aprendi alguma coisa que o Dr. Alex falou lá na live dele. Cara, isso vai fazer diferença na minha vida. E faz. E você transformou a vida daquela pessoa. Lá no projeto a gente faz isso. Eu entendi que os propósitos de Deus que ele tem para minha vida são adoração. Nós adoramos lá. Nós oramos no final do treino, às vezes no início, enfim. Comunhão, eu estou em comunhão ali com aquelas pessoas. Eu comungo do pão, da água, do suco, do lanche no final do treino. Comunhão. Serviço. O serviço é ensinar aqueles meninos ali o jiu-jitsu, por exemplo. Tá? Mas tem um outro tipo de ensino também, que é o discipulado. E aí quando eu estou discipulando um menino daquele, eu estou, por exemplo, chamando a atenção dele para algo que talvez ele não tenha percebido ainda. Como agora, recentemente, agora essa semana, um garoto falou assim, pô, eu vou ficar até o 6º tempo na escola hoje. Então, tipo assim, justificando o atraso dele do treino. E aí ele falou, pô, vou ficar até o 6º tempo e tal. E eu, ao invés de dizer assim, não, pô, ruim mesmo, tal, ficar até o 6º tempo na aula, tal, eu falei assim, agradeça a Deus. Porque tem várias crianças e adolescentes aí, da idade de vocês, que não têm oportunidade de estudar. Que moram, por exemplo, um ribeirinho, um menino desse aí, ribeirinho, que não tem como colocar gasolina na rabeta lá, no motor, na rabeta dele, para poder ir para a escola, estudar. E pô, o menino desse que talvez tenha que remar meia hora, 1 hora, 2 horas para poder chegar na escola. Então agradeça a Deus, meu amigo, porque Deus está lhe proporcionando, está lhe dando essa oportunidade de estudar. E aí ele, é mesmo, né, professor? Tá bom, obrigado. Talvez ele nunca tivesse pensado dessa forma. E a partir do momento que a gente escreve uma mensagem dessa no grupo, talvez sirva para ele e para outros, que falam assim, pô, realmente, ainda não tinha pensado nisso. Entendeu? E aí muda a vida, muda o resultado, muda, enfim, a mentalidade, né? Porque a mentalidade, tudo está na mente.
como a gente estava falando, né? O Ontem, botãozinho inclusive. do power tá na orientação emocional, não tem jeito. Né? Exatamente. O emocional, ele faz toda a diferença nos nossos resultados, Faz. nos nossos comportamentos. Uhum. Né? Quando a gente aprende a controlar o emocional, aí os nossos resultados começam a ser diferentes. A gente começa a ter menos conflitos, né? Internos e externos, com outras pessoas também. Se relacionar melhor. Se relaciona melhor dentro de Autocontrole, casa. né? Exatamente. Então, tudo isso são ferramentas que nós vamos aprendendo ao longo do tempo, através de cursos, através de conteúdos. Por exemplo, o teu curso, que um dia eu espero que você lance. É o Masterclass PQP. Tá Exato. ficando pronto aí. Pois é. Eu vou lançar acho que daqui a 1 mês e meio. Então, já segura minha vaga lá porque eu quero aprender contigo. Legal. E assim é que funcionam as coisas. Eu, certamente, em conversas que nós vamos ter, né, e eu espero que essas conversas sejam cada vez mais frequentes, talvez eu te ensine alguma coisa que tu ainda não Já sabe. aprendi muito. E talvez, certamente, eu vou aprender muitas coisas que você sabe e eu ainda não sei. Sim. E quando a gente se junta, quando a gente começa a transbordar um na vida do outro, quando a gente começa a compartilhar os nossos conhecimentos, certamente a gente sai mais preparado, a gente sai maior da conversa. Sempre. Sempre que a gente compartilha, a gente sai maior. Se eu chego com uma xícara e você chega com outra, e a gente troca, por exemplo, ou eu te entrego alguma coisa, você me entrega alguma coisa, eu vou sair dali com aquilo que eu não tenho e você também. Sim. Então, Tem um conceito muito interessante aí, você até citou o Napoleon Hill, que é um cara brilhante que escreveu vários livros falando sobre triunfo, sobre sucesso, tudo isso. Ele traz um conceito que é dele, esse conceito, inclusive só ele pode utilizar esse nome, né, e tudo que vem dele, que é o Mastermind, que é um conceito criado por Napoleon Hill, que é um conceito que, na época que ele trouxe, ele linkou, inclusive, uma coisa chamada de éter, que faria uma conexão entre todas as mentes. Então existe uma mente mestra, que ela é fundamentada por vários pensamentos que fluem em conjunto, pensamentos que estão alinhados ali, para entregar uma decisão muito maior do que a nossa. E assim ele fala sobre várias pessoas que tiveram sucesso, que faziam mastermind, que faziam uma união de várias mentes, pensando legais. Inclusive hoje, vários ramos do empreendedorismo têm feito mastermind, né? Do ramo da educação. O Thiago Nigro tem o mastermind dele, acho que o Joel J, junto com o Caio também, Carneiro, tem o mastermind dele, mas eu falei isso agora para dizer que você falou sobre a comunhão, né? Que faz parte do seu propósito. E para gente que tem um fundamento muito mais de princípios bíblicos, não invalidando o mastermind, que eu também acredito, Claro. mas não com esse fundamento do éter, eu acredito muito mais numa questão espiritual. Então a comunhão é isso que você falou, né? Você pega um projeto desse, que aí você citou lá os 3 elementos importantes para o projeto funcionar, que está lá no meu Mecanismo Olympus também, descrito um pouco parecido com isso. E aí você une as mentes certas dentro de um propósito único, você cria um mastermind em comunhão. E cara, isso é interessante demais, a gente que lê esses livros sobre psicologia positiva, até sobre neurociência mesmo, coisas que estão sendo descobertas agora, estava na Bíblia, escrita há muito tempo atrás. Então, onde tiverem 2 ou 3 falando em meu nome, eu vou estar ali. Onde Deus está, meu amigo, precisa de mente mestra unida por nada a dieta. É uma mente mestra muito maior que a nossa, que realmente une pensamentos em comunhão e entrega várias visões, eu gosto de falar disso, entrega várias visões para você prosperar em várias áreas da vida. Inclusive a financeira, que antigamente também tinha um tabu muito grande em se falar de dinheiro, né, cara, no meio muito cristão, algumas doutrinas evangélicas, né? Dinheiro é sujo, dinheiro é do inimigo, a gente via essas coisas, né? Mas a prosperidade financeira é bíblica, inclusive. Tá aí a parábola dos 10 talentos que eu falei. E, Alex, essa questão do dinheiro, por exemplo, além de, obviamente, vários textos, né, que nós podemos citar né? ali na Bíblia, né, a gente consegue entender que, e saindo um pouco ali da Bíblia, a gente vai fazer uma análise sobre os comportamentos dos nossos pais, por exemplo, né? Dos nossos pais, dos nossos avós e tudo. E aí vem questões, algumas frases, por exemplo, como: menino, dinheiro não dá em árvore. Né? Ah, pai, compra alguma coisa para mim, compra um presente para mim, ou não sei o que e tal. Fala, não, tô sem dinheiro. Minha mãe usava um outro termo.
Ela dizia, não tô cagando dinheiro não. Isso, pronto, não tô cagando dinheiro, dinheiro não... Era mais escrachado, mas queria dizer a mesma A coisa. mesma coisa, dinheiro não dá em árvore. Não sou sócio da... Como é que era o nome lá, cara? Da Manaus Energia. Seria. Não sou sócio da Manaus Energia. Desliga essa luz e tal. Eu não sou sócio da... Tinha um nome lá, tinha da Light. Lá no Rio Light era no Light. Rio, no Rio era Light, né? Lá em Manaus era uma outra lá. Também. E eles falavam sempre isso, né, cara? Nossos pais. Então, acaba que a gente vai repetindo isso para os nossos filhos, né? De uma forma... Uma mente escassa. Exatamente. Então, quando... se você pega, por exemplo, uma cultura judaica, já é completamente diferente. O E é judeu... só você ver a prosperidade dos judeus. Isso. O Estão judeu, o semeando povo o tempo judeu, né? Ele é um povo que não é muito numeroso, né? É um povo que representa menos de 1% da terra, né? Da população da terra, e é um povo que tem concentrado nas mãos mais de 50% da terra. Ou seja, Em riqueza, né? em riqueza material mesmo, né? Primeiro que é o povo Patrimônio. escolhido de Deus, né? E o judeu, se você for fazer uma análise sobre o comportamento, sobretudo em relação a finanças, ele e o filho dele chega e fala assim: pai, eu quero comprar isso, ou quero comprar aquilo e tudo. Ele não fala assim: eu tô sem dinheiro. Ele fala assim: o que você precisa fazer para conseguir conquistar isso que você quer? Ou seja, ele não bloqueia ali a informação. Por quê? Quando o meu filho chega comigo e fala assim: pai, eu quero comprar isso aqui, e eu falo: eu não tenho dinheiro, pronto, acabou a conversa. Eu não tenho dinheiro, sem dinheiro ninguém compra. Ou pior ainda, Cândido, nós somos pobres. Não, nós somos pobres, Nós isso não é pra nós tá no não. ser, tá na base da pirâmide. Nós somos, isso não é pra gente não. Ou seja, vamos isso aí é coisa de gente rica. Isso aí não é pra gente. Não podemos ter, não podemos fazer nada para conseguir. Isso, porque pronto, nós acabou a somos, conversa. padre. Acabou a conversa. Pobres. Aquilo ali eu instalei um bloqueio na cabeça daquela criança e pronto. E ela vai acreditar nisso. Que ela não pode, que ela não tem, que ela não é. Né? E vem aquela questão do ser, do ter, ser, do fazer, do fazer, ter, né? né? Então você bloqueia aquela criança. E ela traz isso para a vida adulta, obviamente, né? Então, quando a gente fala sobre essas questões de prosperidade, nós entendemos que eu particularmente entendi, depois de fazer alguns cursos, né, de autoconhecimento e tudo, eu falei: cara, se a minha vida profissional tá muito boa e a minha vida financeira não tá, tem alguma coisa errada com isso. Tá errado isso aí. Se a minha vida profissional tá boa, a minha vida financeira deveria estar também. E quando eu enxerguei isso, eu falei: não, eu preciso entender por que não está dando certo. Eu preciso entender por que eu não tô enriquecendo. Né? E, na verdade, naquele momento eu não falava em prosperidade. Eu falava só em dinheiro, porque meu foco estava ali no dinheiro. Entendeu? Quando eu trabalhava para quê? Para ter dinheiro, porque foi isso que eu aprendi. Quem trabalha tem dinheiro, quem não trabalha não tem. Né? E depois a gente vai entendendo que o recurso vem dele, vem de Deus. Né? Não está muito relacionado com o trabalho. É óbvio que o trabalho dignifica o homem, a gente sabe disso. Todo ser humano deve trabalhar, né? É bíblico isso também. Mas quando eu entendi isso, eu falei: não, eu preciso mudar o meu comportamento. Para que eu mude, eu preciso aprender. Se eu não aprendi, como é que eu vou botar em prática algo que eu não sei? Entendeu? E aí eu comecei a buscar conhecimento em livros, em cursos, em vídeos, em palestras e tudo, e eu comecei a entender melhor sobre isso. Mas o que na verdade virou a chave na minha vida foi entender sobre os princípios bíblicos de prosperidade, né? A primícia, que é você entregar a melhor parte, a primeira e a melhor parte para Deus, de tudo que você recebe. Não é o 10% do que sobrou, né? Não é o 10% que sobrou, é a primeira parte e a melhor parte. Isso eu aprendo lá em Gênesis, quando eu começo a fazer uma reflexão sobre Caim e Abel. Né? Caim matou Abel. Né? Por quê? Porque a oferta de Caim não foi agradável. E a oferta de Abel foi agradável. Por que a oferta de Abel foi agradável? Porque ele deu a primeira parte e a melhor parte daquilo que Deus deu para ele. Daquilo que Deus permitiu que chegasse às mãos dele. E Caim foi lá e fez o quê? Matou. Então a primeira parte. O dízimo, que é 10% daquilo que... aí são princípios, né? Que estão lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Tem um detalhe. Deus não pediu para ninguém dar dízimo. Mas ele se agradou de ter recebido. Entendeu? Então são princípios que eu entendi de primícia, dízimo, oferta, semeadura, que fizeram a diferença na minha vida
financeira, particularmente. Não, eu ia falar sobre, você falou Caim e Abel, né? E a oferta de Caim também tem um detalhezinho que era o que vinha da terra, né? Exato. As ofertas Isso. de Caim vinham da terra. Então, quando a gente tem os nossos ganhos, nossas vitórias e atribui isso a gente mesmo, nossa capacidade, é o que está na terra, o que fulano me deu, isso aqui eu ganhei. E a de Abel foi vida. Foi vida. Foi vida. Vida é que vem de Deus. Só vem de Deus. Então, vida só vem de Deus. E da Isso. terra só vem da terra. Então, quando você inverte, inclusive, falando de riqueza, se é pecado ou não é pecado, biblicamente falando, que é o que a gente estava dizendo, que antigamente, dinheiro não traz felicidade, dinheiro vai para o inferno, dinheiro não sei o quê. O problema não é o dinheiro que você tem, Não. é onde você coloca a sua adoração. Aqui, você falou que um dos seus propósitos é adorar a Deus. Isso. A primeira coisa que você faz na vida é você colocar Deus à frente. Isso. Então, o problema é você adorar a O dinheiro. riqueza. Isso. Como o jovem rico, por exemplo. Porque ele falou, mestre, ele chegou para Jesus e falou assim, mestre, o que eu devo preciso fazer? O que eu preciso fazer para ser Para salvo? alcançar o reino do céu. Isso. E aí o mestre falou o quê? Jesus falou, você precisa seguir a lei. Aí ele, não, mas eu já tenho feito isso. Aí ele fala, já tem feito isso? Então faz o seguinte. E ali Vende veio o tudo. teste. Ali veio o teste. Para saber onde estava o coração dele. Então faz o seguinte, vende tudo que tu tens, dá para os pobres e me segue. Ou seja, Jesus estava falando assim, eu tenho tudo que tu precisas. Tu não precisa de tudo isso. Isso aí é só dinheiro. Isso aí é só riqueza. Eu tenho tudo que tu precisas para a tua vida. Então quando Jesus chega e fala isso para nós, quando ele faz esse convite, aí, meu amigo, é o momento de você entender que tudo é dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E não Então, é que Jesus quisesse que realmente ele não, desse tudo não, que ele era tinha. só um teste. Era para só um saber onde teste. está o seu coração. Isso. Se o seu coração realmente tá... Se tiver no dinheiro, nunca você Não vai vai botar a mão no bolso para entregar para alguém, Não para entregar para alguém que você fala assim. Por exemplo, trazendo aqui para um contexto de religiosidade, né? A pessoa fala assim, não, eu não vou entregar dízimo porque o pastor sabe Deus o que ele vai fazer. Aí, meu amigo, você já ainda não entendeu. Não, que é você não está engraçado. entregando para pastor. Tá entregando para Deus. É engraçado isso que o cara às vezes vai na igreja, né? Aí ele vê lá o QR Code, vê o pastor pedindo dinheiro e fala, isso aqui é um bando de ladrão, o cara tá me pedindo dinheiro. E você também não dá, você vai lá, assiste o culto de graça, qual é o local que você vai? Às vezes numa igreja que vai cantar lá o André Valadão, não te cobra nada, você vai embora, ou seja, então o pastor é ladrão que te pede, você é mais ladrão que tu não paga, tu vai exatamente. lá. Mas isso pega acontece tudo porque ele acha e vai que embora. isso acontece porque a pessoa ainda acha que o dinheiro é dela, que foi ela que ganhou, que não tem nada a ver com Deus. Não, eu ganhei meu dinheiro Pelos por meus causa do próprios- meu trabalho, pela minha capacidade intelectual, porque eu estudei, porque eu trabalhei, porque isso, porque aquilo. Ou seja, é como se você fosse autossuficiente. Enquanto você não entende que é Deus que permite que esse recurso chegue nas suas mãos, você não consegue botar a mão no bolso e entregar. Você não consegue jamais largar tudo, abandonar tudo para servir a Jesus. Sim. Né? Eu gosto de falar sobre isso, de um outro exemplo também que eu dou. Eu falo, né, eu fiz umas lives agora, tô fazendo, na verdade, vou para terceira live agora, falando sobre uma coisa que eu chamo de tríade da felicidade. Por que eu decidi falar de tríade da felicidade? No livro que eu escrevi lá, o PQP... Vem os 3 pilares de novo, né? É que eu A tríade. 3. Condição de existência da felicidade. Sim. Então o cara fala, no meu livro PQP, que é Perseverar e Querer é Poder, eu entrego algumas chaves para o cara alcançar o sucesso. Prosperidade, sucesso mesmo, triunfar. Como é que faz? Como é que você fez? Tem um caminho, meu amigo. Tem. Não existe receita, não existe uma coisa do sucesso. Tem a receita para tudo, como tudo na vida. Então também tem algumas características que são padrões, né? Isso. Para você alcançar alguma coisa, um objetivo na vida que eu chamo de sucesso, seja no esporte, seja nos estudos, seja empreendendo, né? E tudo. E só que nesse livro eu falo só sobre esse tipo de felicidade. E hoje a galera tem vendido muito a felicidade atrelada única e exclusivamente ao sucesso. Você pode ver, os grandes players hoje, milionários, vendem isso, né? Pegam um celular, vai para um iate, aí faz um videozinho com uma Lamborghini dourada, ou o famoso vem brand, a né? felicidade, A mas atrelando a felicidade A a coisas. tudo que ele tem, a coisas. A gente não veio ao mundo para conquistar coisas, né? Não. A gente veio para conquistar pessoas. Isso. E aí o que acontece? Então, no meu livro eu falo sobre isso e eu me senti incomodado no primeiro livro, porque eu entrego sucesso, eu falo um pouquinho sobre outras questões, mas fica vago.
E aí hoje você vai ver uma filosofia atual tentando resgatar o estoicismo ou uns outros valores de felicidade atreladas ao equilíbrio, como valores budistas, por exemplo, como alguns valores orientais. Tem um livro escrito chamado Ikigai, que atribui a felicidade ao equilíbrio. Aí eu te falo que equilíbrio é também felicidade, é um segundo pilar, que eu falo, eu vou já explicar isso, mas tem mais do que isso, porque muitas pessoas também vivem isso e ainda assim se suicidam, cara. E ainda assim não continuam vivendo, ainda assim são infelizes. Então eu chamo um terceiro pilar. Então o que eu falo? Que pilar é prosperar, é um P de prosperar, sim. Tem que, se você prospera, você está feliz. Pilar também é equilíbrio, como você falou, das áreas da vida. Você tem que prosperar em várias áreas, então pilar é. E por que eu falo que são duas áreas importantes? O ser humano, ele está o tempo inteiro em busca de duas coisas. E isso várias pessoas trazem também, como Tony Robbins e a neurociência. Os motivadores da dopamina, por exemplo. O que faz subir só a dopamina como um estímulo? Neurociência. Prazer. Prazer é uma e dor. fugir da dor. É impressionante como pessoas evitam muitas dores, como frustração, como tal, e elas ficam aqui e isso também dá prazer. Então, fugir da angústia e buscar prazer são duas coisas que a gente está o tempo inteiro. Quando é que você alcança prazer? Quando você prospera. Sem dinheiro você consegue prosperar. E quando é que você foge da dor? Quando você tem paz. Não, tô aqui em paz, não tem ninguém doente, não tô sendo rejeitado, minhas contas estão pagas. Contas estão pagas. Então, são duas coisas que o ser humano, como carne, buscam. Então, a carne busca isso mesmo, prosperidade e paz. Só que Jesus buscou mais. Por que Jesus buscou mais? E eu até, numa live que eu fiz, eu comecei a live bem assim. Jesus era feliz? E deixei, cara. Aí eu falei na live, nem todo mundo assistiu a live, um monte de gente brigando comigo. Pô, doutor, o senhor perguntou se Jesus era feliz como se ele não fosse feliz. Eu falei, não, ao contrário, eu quero explicar. E aí, se você for pegar felicidade como prosperidade de dinheirão e também como paz, Jesus viveu muita angústia. E aí? E por causa disso ele não era feliz? Você falar que felicidade é equilíbrio, meu amigo, Jesus desequilibrou a vida dele várias vezes. De propósito, ele foi pro deserto, ser tentado 40 dias, vivendo angústia, porque ele ficou sem comer. Comer é fugir da dor, ele foi pra dor. E ele também ficou 40 dias não tendo prazer. E ele foi tentado nos 3 pilares. O primeiro pilar, o diabo chegou para ele e falou assim: então você tá com fome? Pega essa pedra e transforma em pão. Isso é paz, né? Você está alimentado, né? Equilíbrio. Você está em equilíbrio. E aí Jesus falou: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que é a palavra que sai da boca de Deus? Propósito, que é a vontade de Deus. Sim. Deus que falou isso para você, viva disso. Não, mas ele fala que tem que ter pão também. Não só de pão, mas tem que ter pão. Tem que ter o pão. E aí o diabo pega ele e leva ele para um monte. E aí a lá vaidade... em cima do monte fala para ele: eu vou te dar todos os reinos, que é a prosperidade. Isso. Então tentou ele no pilar da angústia, né? da carne da angústia, e tentou ele no pilar da prosperidade, que seria Aí Jesus falou assim, botou ele lá em cima e falou assim, levou ele pro monte. Aí falou: arreda-te de mim, Satanás. Foi. Ele falou alguma outra coisa quando coloca ele no monte e oferece riqueza para ele. Ele fala... Porque ele fala que o teu joelho tem que se dobrar a mim. Aí ele fala, arreda-te. Aí ele reconhece que ali, né? Produção, dá uma olhada no Bíblia. Na Bíblia. Ele mas, fala, mas quando ele leva ele pro monte, ele fala... simplesmente se curvares a mim. Ele falou: não prestarás culto a nenhum outro Deus. Isso. Não, Deus fala assim: olha só que legal. O diabo fala assim: tá aqui todo mundo, eu te dou todos os reinos, todo o dinheiro, toda a riqueza. Aí Jesus fala assim para ele: adorarás somente ao Senhor teu Deus. E parece até uma coisa ilógica, tipo uma pergunta com uma resposta nada a ver, porque ele fala: então se você quiser, o diabo fala, eu te dou tudo. Aí Jesus fala: adorarás o Senhor teu Deus. Tipo, que resposta é essa? Porque o outro Deus é Mamon. Mamon. Por quê? Então, quer dizer, Jesus falou, não é a questão não é eu ter todos os reinos. É que eu tenho que adorar a Deus. Então, não é você ter as coisas. Você tem que botar a sua adoração primeiro a Deus. Isso. Mas ainda assim ele estava naquela condição da carne, de não ter nada, e ele se manteve assim. Aí o diabo vai e tenta o terceiro pilar da prosperidade, que é o propósito dele. Pega ele, leva ele para o pináculo mais alto do templo e fala assim: se joga aí de cima. O que é se jogar de cima? É tentar contra a sua própria vida. Isso. E aí que é o propósito que eu falei, que é a vontade de viver. Aí Jesus fala assim:
não tentarás o Senhor teu Deus. Porque quando tu tenta o propósito, tá tentando a vontade de Deus. Exato, é isso mesmo. E aí ele mata os 3 E aí pilares faz da tudo, felicidade. Em aí cima tudo disso, começa a fazer sentido, em né? cima disso eu digo que são 3 pilares para a felicidade. Você tem que prosperar, tem que ter paz, equilíbrio, que você falou, mas tem que ter um propósito, cara. Tem que ter. Sem propósito, atrelado a Deus, espiritual, E o interessante, não Alex, tem felicidade. o interessante, sabe o que é, cara? É que a maioria das pessoas, como a gente falou mais cedo, a maioria vive no automático. Vive no automático. Não sei por que eu tô aqui, mas eu vivo por quê? Porque eu tenho que trabalhar, tenho que pagar a conta, tenho que pagar os boletos, tenho que comprar o meu carro, comprar minha casa, dar uma segurança para minha família e tal, tal. E assim, acaba vivendo da forma que o padrão do mundo, né, cobra, por exemplo. Entendeu? E aí quando você entende... O padrão do mundo está cobrando cada vez mais. Cada vez mais. Por quê? Porque Mais cada vidas vez mais, perfeitas, por mais que você tenha inalcançáveis. dinheiro, que você consiga fazer dinheiro, que você tenha uma conta bancária recheada de dinheiro ali, o ser humano é insaciável, cara. Nunca vai. Se ele tem 1 milhão, ele Se quer você vive 2. só pelo dinheiro, nunca vai Se ele tem acabar. 1 milhão, ele quer 2. Se ele tem 2, ele quer 10. Se ele tem 10, ele quer 100. Entendeu? E se ele tem uma mulher, ele quer 2. Se ele tem 2 mulheres, ele quer 10. Se você É a mesma acha que é coisa. só equilíbrio, também não vai dar. Porque Isso. tu nunca vai conseguir viver a vida inteira em equilíbrio pleno. Isso. E o ser humano, ele é assim, insaciável. E ele procura o prazer ou fugir da dor, né? Ele procura isso em várias coisas ou pessoas. Não, eu vou ser feliz quando eu casar. Quando fulano tiver. Ou eu vou ser feliz quando eu tiver a minha lancha, ou o meu carro, o meu apartamento. Cara, isso eu escuto direto. Isso. Sim. Eu vou ser feliz quando isso acontecer. Eu vou ser feliz quando eu me acabar a formar faculdade, em ter dinheiro. medicina. Pô, quando eu for médico, eu vou estar feliz e tal. Beleza, tu vai alcançar aquela felicidade. Só que a felicidade, ela está relacionada a você entender que ela é diária. Ela é diária. Então, quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu sou feliz quando eu acordo e posso adorar ao meu Deus. Quando eu acordo e eu me arrumo para sair de casa para levar meus filhos na escola. Isso é felicidade para mim, cara. Sabe por que a felicidade está no presente? Porque no desses pilares presente. que eu falei aí, que eu te disse assim, equilíbrio. Cara, sua vida sempre vai estar fazendo assim, ó. Sempre. Até o batimento Sempre. cardíaco faz assim, marca assim, altos e baixos. E aí se você for ficar esperando equilíbrio para ficar feliz, quando eu tinha 18 anos, você não tinha vida profissional nem financeira definida, e você é infeliz por causa disso. Seria infeliz, então, né? Quer dizer, e aí, ao mesmo tempo, a prosperidade é o que você falou, você alcançou, aí quer mais, Isso. Só que tem uma coisa que é presente o tempo todo, que é o propósito, ele é eterno. Exatamente. O propósito de Deus, ele começou na criação, e ele Jesus, ele em 3 dias demorou para ressuscitar, não foi? Por que foi 3 dias, não foi 4? Porque Jesus ainda está vivo, a condição de existência. Com 3 dias ele ressuscitou, continua. E continua vivo, ou seja, o propósito é eterno. Aí o propósito, sim, você consegue viver. Se você não tiver pão no deserto, e se você não tiver dinheiro, também consegue viver propósito. O grande desafio é esse. É você entender que a sua felicidade, ela não tem que estar relacionada com coisa, com pessoa nem nada. Ela tem que estar firmada na rocha. A rocha que é Jesus. Exatamente. Então, quando você entende isso, o jogo muda, cara. O jogo muda completamente. Por quê? Porque aí você para de correr atrás de coisas que não têm o menor sentido. O ser humano, ele pretende, ele tenta preencher o vazio do coração dele com coisas, com pessoas, com Terra era sem forma e vazia lá no princípio. Sem forma e vazia. Você falou vazia. Quando você falou essa palavra vazia, eu ia te interromper para falar isso. Continue. Mas o coração do homem, no coração do homem existe um vazio realmente. O coração do homem é essa terra sem forma e vazia. Isso. E esse vazio só é preenchido com Jesus. Quando Jesus é exatamente do tamanho do vazio do coração do homem. Quando você permite que ele preencha esse vazio, você fica satisfeito. Você é satisfeito com tudo. Sim. Você é feliz, você encontra E as felicidade. coisas começam a aparecer na sua vida. O verdadeiro amor, que lança fora todo medo, por exemplo. Então, assim, quando você entende isso, o jogo vira, o jogo muda de figura. E aí sim você começa a cumprir o seu propósito. O propósito que Deus, eterno, né? Que Deus tem para sua vida. Sim. É isso. Sensacional, feliz Páscoa para vocês que estão assistindo a gente aí. A gente falou bastante sobre Deus nessa live, por isso que a live tá fluindo aqui. 3 horas já esse podcast aí. Cândido, eu vou Pô, pedir cara, é um pra prazer. você- Eu poderia ficar aqui o dia todo falando A gente iria contigo. ficar, até porque olha onde é que a gente tá. A gente, na verdade, vai continuar aqui. Vai. Só vai cortar a câmera, mas vai ficar aqui. Graças a Deus por isso, cara. Graças a prazer, Deus por isso. prazer Tem um negócio grande. que você falou
que na primeiro dia que eu cheguei aqui, que de um desses exercícios que você fez em um dos cursos de desenvolvimento pessoal, fizeram um exercício que feche os seus olhos, volte alguns anos da sua vida e lembre um local que para você significa o paraíso na Terra. E você disse que voltou para cá. Inconscientemente, eu fechava os meus olhos e todas as vezes que eu fechava os meus olhos, a minha mente me trazia para esse lugar. E eu posso te falar, te afirmar com toda certeza que era totalmente inconsciente. Então, quando essa sugestão era dada por quem estava ministrando esse curso, ele falava: feche seus olhos nesse momento e imagine que você está no paraíso, naquele lugar que você entende que é o paraíso aqui na Terra. E aí, quando eu fechava os meus olhos, automaticamente eu me imaginava ali na beira da piscina, olhando ali para o rio, para aquele lado. Depois vocês filmam lá e depois botam lá no podcast. Vai rodar o drone aí. Ali era o local. Eu não sei te informar, não sei te dizer por quê que a minha mente, o meu cérebro me trazia para esse lugar. Mas aqui eu sinto paz, aqui eu sinto a presença de Deus, aqui eu estou em contato com a natureza. E a presença de Deus é exatamente isso. Também. É você conectar com a criação, com toda a criação, na verdade. Deus nos colocou aqui para que a gente possa dominar sobre tudo, sobre toda a criação. Sensacional. Deixa um recado, por favor, aí primeiro para os atletas, né, a galera que está aí tentando um lugar ao sol no mundo do jiu-jitsu e de outros esportes também, já que você tem um projeto de Jovens Embaixadores. E depois para a galera, cara, você na verdade dá vontade de pedir para deixar um recado para a galera que está empreendendo, a galera do direito aí que quer se firmar, mas fala aí para o cara, eu quero deixar um recado para os atletas, os advogados, os empreendedores, meus amigos, minha família, enfim, para vocês aqui que estão aqui com a gente, dando a honra de estar aqui, para os pescadores. Que sempre vem para cá, né? Que sempre vem para cá, que sempre estão aqui. Então, assim, cara, na verdade, a gente pode deixar um recado para qualquer pessoa, porque esse recado serve para todo mundo. Né? Que nós tenhamos uma excelente Páscoa, mas que nós entendamos qual é o sentido da Páscoa, a ressurreição. Que Jesus possa renascer ou nascer no nosso coração todos os dias. Não adianta que isso aconteça um dia, seja hoje só. Mas que todos os dias nós decidamos deixar Jesus entrar, o Espírito Santo de Deus entrar no nosso coração. E se isso acontecer na sua vida, e quando isso acontecer, porque eu creio, pela fé, eu creio que isso vai acontecer, aí sim você pode dizer: eu encontrei o sentido da vida. Agora eu sei qual é o meu propósito. Agora eu sei que eu devo ter comunhão, que eu devo adorar, em primeiro lugar, a Deus, sobre todas as coisas, ter comunhão com meus irmãos, servir aos meus irmãos, ensiná-los isso que eu já aprendi e prepará-los para uma missão. Qual é a missão? É o ide por toda a terra e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então esse é o recado, que nós possamos entender isso. Eu vou aproveitar esse gancho do seu recado aí e falar um pouquinho sobre a Páscoa. Sobre um entendimento amplo, né? Já que a gente está vivendo isso, eu ia falar, acabei não falando. A Páscoa, o significado, ele vem muito antes de Jesus, né? Que a gente pergunta hoje, mas o que é Páscoa? Só a Páscoa é ressurreição. Mas como que é a ressurreição? Se Jesus, antes de morrer e ressuscitar, ele estava comemorando a Páscoa naquele dia, certo? Então a Páscoa ela é comemorada pelos judeus, e naquela época, claro, não se fazia diferente, pela libertação que o povo teve da escravidão do Egito. Ali por 400 anos o povo era escravo. Está descrito no livro do Êxodo. Êxodo significa saída, então foi a saída do povo da escravidão em direção a uma terra prometida. Então a libertação, e assim era morto um cordeiro, o sangue era passado, então por isso ali precisava ter um cordeiro também naquele momento de reunião. Mas a representação daquilo ali para a gente realmente, da morte e ressurreição de Jesus, que foi o sacrifício de Jesus, né, que estava representando um cordeiro imaculado ali naquele momento, que era uma profecia inclusive a ser cumprida, veio trazer para a gente a libertação. Aí muita gente pensa assim, mas libertar de quê? Eu não estou preso em nada. Meu amigo, você já começa preso logo nos seus bloqueios. Você estava falando aqui, a gente falou muito sobre bloqueios emocionais, sobre crenças limitantes. Libertar também é isso. Você precisa se conhecer, o ser quem você é. Quando você se entende, você fala, cara, realmente eu sou disfuncional. Realmente o homem, na essência, ele precisa evoluir. E aí a gente precisa de arrependimento. A gente fosse levar para a tua área de novo ali, né? Sobre a possibilidade de você se arrepender todos os dias. Jesus veio para dar isso para a gente. Então o significado real da Páscoa, a morte e ressurreição de Jesus, veio te dar salvação.
Então a salvação através da libertação. Amém. É isso aí. É isso. Cara, obrigado, Alex. Pô, sem palavras aí pra. Eu que agradeço. Isso não E foi nada ensaiado, né, Não, cara? não O foi legal é ensaiado. que é espontâneo e tudo. A gente E ensaiou, vai mas deixar- que a gente está conversando isso aqui já vai fazer 48 horas que a gente está aqui conversando sobre tudo isso. Exato. Então acaba que vai fluindo, né? Sim. Naturalmente, e sem peso. É uma conversa leve e tudo. E é um prazer grande receber toda a sua equipe aqui, o Josias, o Lucas, Obrigado. a Fernanda, Obrigado. a Sarinha, né, que fez amizade com o Davi. Sim, Enfim. sim. E a gente tá em família aqui, cara. E comemorar a Páscoa é uma grande honra para nós poder recebê-los O aqui. Vitalcast foi muito bem recebido aqui. É a segunda vez que o Dr. Cândido Neto vem com a gente no Vital. Dá uma olhadinha lá. Da última vez a gente falou bastante sobre o direito, sobre a área dele de atuação. A gente falou o que é vital na nossa vida, né? Com os nossos direitos. A gente falou muito sobre isso. Procura lá. Foi um vídeo, inclusive, muito assistido no nosso canal. E agora, de novo, aqui nessa parceria de vir para cá, curtir esse ambiente maravilhoso. Já deixo o convite aí para você. Entra lá no Instagram do Pousada Rio Mutuca, é assim que encontra lá no Instagram, É assim. @Pousada Rio Mutuca. E vem passar aqui um final de semana com a sua família que você vai ficar deslumbrado. Inclusive tem uma temporada aqui que vai de agosto mais ou menos até novembro, dezembro, que é uma temporada de pesca extraordinária também para você que gosta aí. Então obrigado pessoal que acompanhou o Vitalcast 360, obrigado aí a parceria com a Pousada Mutuca, Rio Mutuca e Dr. Cândido Neto. Obrigado, Tamo junto Alex. aí. Deus abençoe a todos nós. E Forte vitalidade, abraço. Os. Isso aí.